de 1980, vai dar o mesmo resultado. Explica o estudo dele um pouco. Só pra você entender o que é o estudo dele. Ele foi... ele visitou alguns detentos em São Paulo, se não me engano foram mais de 400, peguem a amostragem do estudo, e ele fez algumas perguntas para esses detentos. Uma delas é o seguinte: você precisava cometer o crime que você cometeu? A maior parte, eu não vou lembrar os números de cabeça aqui, mas a maior parte falou, não, eu não precisava cometer. Não é tipo assim, cara, tava morrendo de fome, meu filho tava sem dinheiro, eu tava sem comida, eu entrei no supermercado e roubei um frango. Não foi isso. O cara roubou porque ele queria alguma coisa que ele não precisava, ele queria, é diferente. Então, vamos lá, você não precisou cometer aquele crime, você quis cometer aquele crime. Tá, o seu crime compensou economicamente? Sim, compensou economicamente. Aí assim, o que faria você desistir de cometer esse crime? Aí os caras vão colocando as situações. A que mais deu, eu tô falando, ó, esse número eu lembro de cabeça, 92% dos caras falaram, o maior freio que eu tenho é o freio da desaprovação da minha família. É isso. E a esmagadora maioria também, que eu não vou lembrar agora o número, falou o seguinte: se o meu crime tivesse uma punição muito clara, e que eu saberia que eu ia ter ou prisão perpétua, ou pena de morte, não sei lá, eu não cometeria o crime. E aí, enfim, aqui o estudo é complexo, mas a conclusão do estudo é, número 1, o maior freio para você não cometer crime é o freio moral. Você, Rodrigo, não comete crime, não é porque você não pode, é porque você acha que é errado. Então, por exemplo, se eu largar 20 reais aqui e esquecer, você não vai pôr no teu bolso, não é porque você vai ser preso, é porque você sabe que isso é errado. Então, o teu maior fator de... O que me faz cometer ou não cometer crime? Eu achar que isso é errado. Esse é o primeiro ponto. A partir do momento que eu perco esse freio, então não aprendi que isso é errado. Eu sou o tipo de cara assim, mano, se esquecer o dinheiro, eu vou pegar pra mim. Se eu puder tirar um negócio de você, eu vou tirar. Ele passa a ser uma decisão econômica. E no Brasil, vale a pena se cometer crime. Porque a chance de você ser pego é muito baixa. Se você for pego, a sua punição é muito branda. E mesmo que você for pego e estiver dentro da punição, você tem uma série de subterfúgios para você não cumprir essa pena. Então, assim, o Brasil é uma fábrica de criminosos. Porque nós temos famílias disfuncionais. Então, você não tem um freio moral. Você tem uma sociedade onde vale a pena você cometer o crime porque você não é pego. Quando você é pego, você não cumpre a sua pena. E ainda por cima... a gente tem um Zoroa da vida glamorizando essa vida. Então, nós temos um conjunto de fatores que fazem com que a gente seja uma fábrica de bandidos. Nós somos uma fábrica de bandidos. Aí você fala, mas a industrialização, beleza, tem que ter, óbvio que tem que ter. Só que isso por si só não resolve. Mas aí tem uma coisa que eu acho que tem que ser levada, e isso eu acho que tem um peso significativo. Ele veio aqui e citou um exemplo de ontem de um cara da direita que virou que a culpa, por exemplo, é dos professores. E você tem, talvez, o maior representante que a gente tem falando que a culpa é do usuário. Que o traficante é uma vítima. Ah, fala sério, mano. Ele falou que lá na relação dos Estados Unidos com a Venezuela. Então tem foi um péssimo exemplo, mas ele não quis... Ele mesmo pediu desculpa, não passa pano pra ele não. Foi um péssimo... Não tô passando pano pra Lula, não. Eu sou antipetista. Não, mas várias pessoas já vieram aqui. É porque vem cá, as propostas deles é tipo assim... Já explicaram isso pro Robertinho. Não, ele deu isso como exemplo da relação dos Estados Unidos com a Venezuela, porque os Estados Unidos estavam atacando a Venezuela. Tá, não justifica não. O idiota falou errado e tem que ser cobrado, até pelo cara que ele tem. Sim. Não dá pra passar pano, não. E outra coisa é quando vem a galera da esquerda aqui e vem minimizar, tipo assim, o crime organizado, ou vem falar que, pô, o cara tinha um fuzil, sabe? Falar, pô, como é que você fala que o cara tem um fuzil e esse cara não é um bandido da maior periculosidade do mundo? Aí você vem aqui, tá, a direita não tem uma boa proposta, mas aí vem querer, tipo, proteger a esquerda como se ela fosse alguém que tá fazendo boas propostas. E aí você acaba com o meu dia, cara, mesmo, mano. Você pega os piores pra falar que tá bom. As pessoas confundem o que é direita e o que é esquerda. Por exemplo, se você chegar pra uma pessoa e falar assim, o Enéas é de direita ou esquerda? Ah, o Enéas é de direita. Pergunta pra ele se ele tem livre mercado. Não. Então, quando fala assim, tá, a direita... Cara, o que é a direita? Eu não conheço, eu não sei que policial que veio aqui. Então a direita é esse cara que acha que é a culpa dos professores? Não, pelo amor de Deus, discorda desse cara, que não sabe o que ele tá falando. Eu não conheço quem é. Eu só tô falando assim, não acho que é a culpa dos professores. E ele que tá resumindo a resposta. Resumindo, eu também não sei. Então, assim, de acordo com o que você falou, ele falou isso, então discordo. Tá? Do mesmo jeito, então... A esquerda... Tá, mas quem é a esquerda? Então, eu não gosto muito do rótulo, mas o que eu posso te dizer é o seguinte, cara. Se você... E eu vou te falar uma coisa que tá acontecendo hoje. A própria esquerda tá vendo que é problemático minimizar o efeito do crime organizado. Tanto que é o seguinte, cara. Quando eu fui debater com os trabalhistas lá, o próprio Tamir, lá,
esqueci o Charlie Berkeley e tal, esses caras, eles não entram muito nisso, e quando eles entram, eles sempre batem na questão orçamentária. Porque eles sabem que esse é um debate muito difícil de você ganhar, querendo ser garantista de direitos para essas pessoas. Então eu tô sentindo que a própria esquerda tá começando a falar, cara, tá ruim demais. Mesmo porque, cara, assim, foi uma coisa muito trágica que aconteceu. Como é o nome daquele advogado lá? Que mataram ele lá perto do Mackenzie? O Luiz Fernando Pacheco. Inclusive foi meu colega na Jovem Pan. Então, o Luiz Fernando Pacheco, ele é um dos pais do Prerrogativas. E ele foi assassinado, não sei se vocês viram isso, é um professor de direito, ele foi assassinado brutalmente por 2 pessoas que estavam roubando ele, e a esposa dele falou, os bandidos mataram alguém que o defenderia. A esposa, não sou eu falando, a esposa dele falou. Então, as próprias pessoas estão falando assim, cara, eu acho que eu tô defendendo alguém que quer me matar. Então eu acho que tá começando a virar o jogo nisso daí, tá? E eu vou dar outro sintoma também que eu tô começando a sentir que tá virando o jogo. Quando o Cláudio Castro fez essa operação, e o Cláudio Castro dele subiu 10%. Subiu 10%. E ele nem é um cara, ele nem era uma figura muito ativa politicamente, vamos dizer assim, em termos ideológicos. Ele é DJ. Não, fica um negócio meio... todo mundo era meio que consenso. Odiamos o Cláudio Castro. O Brasil não conhecia o Cláudio Castro. Não mesmo. Pouco, e quem conhecia não gostava muito. Não conhecia. Aí ele faz a operação. O que o Alexandre de Moraes faz no dia seguinte? Vocês têm 24 horas pra explicar tal e tal coisa. Ele só deu exigência da explicação, mais nada. Eu falei num vídeo meu, falei, posso falar? O Alexandre de Moraes, ele tá sinalizando que ele tá em cima, mas eu acho que ele não vai bater de frente com o Cláudio Castro. Dito e feito. Deu o quê? 4, 5 dias depois, ele deu uma declaração pública, falando que ele acha que a polícia tem que ser dura quando vai subir um morro. Foi uma sinalização. Depois ele foi lá pro Rio de Janeiro, e visitou junto com o Cláudio Castro lá, a inteligência das polícias, etc. Por que eu tô dizendo isso? Se o Alexandre de Moraes, que é um cara que não liga muito pra popularidade, vocês sabem disso. Sim. Se ele tiver que falar mal do Bolsonaro, se ele tiver que falar mal do Bolsonaro, ele faz o que ele quer fazer e pronto, ele não liga pra popularidade. Se ele pegou e ele está cauteloso em relação a isso, eu sinto que é porque há uma demanda tão grande... Sim. Tão grande do Brasil de resolver esse problema que os caras já estão começando a falar assim, mano, vamos parar com esse papinho de garantismo? Sim. E ainda tem um lance que eu até falei isso no debate que eu fiz aqui, que o Brasil tem 40, 50 mil homicídios por ano, e a gente tem uma taxa de resolução de homicídio de 30%. A média da OCDE é 65% e em El Salvador é 99%. Ou seja, 70% mais ou menos dos 40 mil homicídios, você não acha o autor. Ou seja, tá faltando você prender aí pelo menos umas 25 mil pessoas que cometem homicídio. Se você pegar roubo, essa estatística é muito maior, porque tem cerca de 1 milhão de roubos por ano, e a gente tem uma taxa de resolução desse tipo de crime de 9%. Ou seja, 91% dos roubos você não acha o autor, você não identifica ele e não pune ele. A gente tá falando do universo de 1 milhão, então vamos dizer que 900 mil roubos, mais ou menos, você não acha o autor. Vamos dizer que alguma parte deles são feitos pelas mesmas pessoas. Tem cara que rouba 68 vezes, né? E vai pra delegacia e sai. Mas, ou seja, a gente tá falando aí do universo de centenas de milhares de pessoas que estão cometendo crime, porque sabem que não vão ser encontradas e que, né, no mundo ideal, elas deveriam ser punidas pra isso. Então é por isso que eu falo, quando discute a questão de desencarceramento, encarceramento, de que está faltando prender gente no Brasil. É questão de dado, é só olhar esse número que eu trouxe aqui. Esse número comprova que no Brasil você precisa prender centenas de milhares de pessoas que cometem crime. Eu sei fato. Disso, mas... até a discussão que fazem lá de El Salvador, você prendeu um monte de gente, se eu era o lugar mais perigoso do mundo, pra eu me tornar um lugar seguro, eu tive que prender as pessoas que cometem crime. É simples isso. Mas eu já vi, por exemplo, juízes, e aí cai fatalmente no judiciário ali. Eu até vi uma frase interessante, uma postagem, a moça fala assim, ó, juiz pega a moça, estupra na praia e tal. Aí ela fala assim, substitui, não foi o juiz, foi um estuprador, que já tinha sido preso e foi solto por ação do juiz de libertá-lo, ele voltou a cometer o mesmo crime. Só que os juízes hoje soltam porque, primeiro, tem uma brecha na lei que permite. Sim. Isso é um fato. É culpa do juiz, tá? Isso. Às vezes não é culpa exatamente, não é uma culpa do judiciário, talvez. Outro fato é... Tem casos e casos. Tem que prender mais? Tem. Não tem lugar para acomodar essas vítimas da sociedade, mano. Você não tem lugar para isso. Então o juiz, muitas vezes, ele deixa uma pena mais branda, porque ele sabe que eu não tenho como colocar isso lá. Então, tipo assim, é um problema que não é...
não dá pra você falar, vamos prender mais. Você não tem como fazer isso. Olha, eu acho que tem lugar, tá? Eu acho que tem lugar, dá pra apertar mais um pouquinho. Eu também acho, mas você entende que existe uma regra que impossibilita. Você precisa criar mais presídio. Você precisa criar mais presídio. Esse número que eu trouxe aqui, porra, é alarmante isso. Essas pessoas precisam estar presas. Pra isso precisa ter presídio. Cara, a gente não brinca de construir os secotins? Pega lá no meio do Tocantins, constrói um presídio igual o Secote. É o seguinte, mas você fez merda, você vai pra lá. E é isso aí, brother. Eu acho que tem que fazer e acabou. E joga todo mundo lá. E eu acho que mais dá pra fazer um varandão só? Tipo assim, um cercadão com cobertura? Ou tem que fazer quarto separado? Não, eu acho que tinha que fazer... Fazer igual o Secote. Fazer igual o Secote. 156 celas... Não, e outra, pra mim, o que chama... Uma das coisas que mais me chamou a atenção no Secote é o seguinte. O Secote, a cela não tem teto. A cela é uma grade, né? E aí fica um policial andando em cima e a luz ligada 24 horas. É de fora da grade. Então o cara não tem acesso a tomada, a nada. Né? Porque uma das coisas, inclusive, logo que eu virei deputado, o Reni me mostrou e falou assim, cara, uma das coisas que os caras mais fazem é o seguinte, o cara pega o fio que dá luz, carrega com celularzinhos, cara, são desse tamanho. A gente foi uma vez na Secretaria de Administração Penitenciária, lá os caras mostrou o celularzinho, cara. O celular, assim, é um negócio do tamanho do meu dedo. Que a mulher pega, enfia na vagina, o filho enfia no cu e leva lá pro presidiário. Cara. E aí... Não, eu juro, um celularzinho desse tamanho. Aí os caras usam lá pra cometer crime. Né? Então, assim, lá no Secote, como é que funciona? Existe a cela, existe uma grade em cima, o policial fica em cima da grade, com a iluminação fora da cela, é 24 horas, iluminação branca 24 horas, você nunca apaga a luz. E o cara fica vigiado o tempo todo. E eu acho que isso serve como propaganda, cara. A gente teria que usar isso como propaganda. Inclusive a Operação do Rio, uma das coisas que eu falo é o seguinte, a Operação do Rio, ela não serve só para os efeitos imediatos da operação, mas os efeitos propagandísticos de, mano, tá dando ruim. Por exemplo, agora eu vi que o Cláudio Castro, ele falou que vai fazer tá pensando, não sei a que estágio que tá, de tirar todas as barricadas daquela região. Então assim, cara, me parece um recado muito claro, de que se você, né, se o crime organizado colocar a barricada, cara, vai ter operação igual aquela que teve de novo. Então, é o que o Arthur falou, né, dá um exemplo muito grande ali e coloca medo na vagabundagem, né, cara? É isso aí. Cara, a gente tá falando de barricada e controle de território. Eu acho que é o seguinte, se você tem uma força de propaganda de um lado, você tem que ter do outro. Quando eu fui fazer, eu não lembro como é que tá hoje, tá? Quando eu fui fazer exame de carta, tinha 18 anos, eu fui no CFC, aí você era obrigado a assistir uma série de vídeos de acidentes. Né? Então você assistia lá, o cara, aconteceu isso. Quando eu tive posto de gasolina, você tinha que assistir vídeos de acidente em posto de gasolina. Então, por exemplo, eu lembro de um que era bem chocante. O frentista tá no celular, aí ele abre o tanque de combustível do caminhão, que ele vai descarregar. Mano, aí ele pega fogo. Ele cai do caminhão lá. Porra, é chocante. Aí o cara, não usa o celular quando você for descarregar combustível. Beleza. Você aprende. Por que hoje, num lugar onde você tem uma produção de traficantes de droga, você não tem que ter na escola vídeos do que acontece com o traficante? Eu acho que tinha que ter isso mesmo. Fala, mano, sabe o Gotinha? Ó, isso aqui é a foto dele ostentando uma arma. Isso aqui é uma foto dele aqui com várias novinhas sentando no colo dele. Essa é a foto dele aqui, ó, com a cabeça estrupiada, tá? Você acha que eles não veem isso aí? Hã? Você acha que eles não veem isso aí? Um moleque desse? Você acha que não vê? Pô, velho. Vê no WhatsApp. Caralho, eu conversei com vários moleques de comunidade que eles estão vendo isso aí desde pequeno, velho. Você acha que o Renato Freitas, o deputado lá, velho, ele falou aqui pra nós, falou assim, mano, eu morava na favela ali, eu via corpo todo dia, eles davam apelido pros corpos que eles viam ali. Degolado, o estripado. Você acha que o seguidor do Oruan médio, o moleque tá lá, o Oruan é foda, o moleque tem hoje 13, 14 anos, que ele tá pra entrar pro tráfico de drogas, você acha que ele entende que é uma possibilidade real ele tomar um tiro na cabeça do Bop e morrer? Ele não entende isso, cara. Ele nem sabe disso. Cara, eu acho que